Passando para eles, mas o fato é o seguinte, né? Eu sou um privilegiado, aí tive o convite da Fulgauge para atravessar o mundo para uma feira de refrigeração. Então eu só tenho a agradecer e agradecer a mais uns amigos aí que a refrigeração me deu. E esses caras aqui são do Brasil, estão há 2 anos, né? Já aqui na Flórida mesmo, Isso. né? No sul da Flórida, próximo de Miami. Isso. E eu convidei eles para vir aqui para passar para vocês um pouquinho da experiência desse pessoal, o que é vir para o Brasil, o que é a expectativa vir para o Brasil, não vir para os Estados Unidos, o que é vir do Brasil para cá e o que esperavam, o que foi a perspectiva que vocês tinham, a expectativa e a realidade que encontraram aqui. Então conta para nós um pouquinho da história de vocês, acho que foi tu que veio primeiro, né, Léo? É isso? Isso. Quando eu cheguei aqui, né, eu acho que eu passei por algumas coisas que todo mundo passa quando chega aqui. Você traz um dinheiro, vai acabando o dinheiro, vai acabando... Pouco dinheiro, geralmente, né? Geralmente. Vai acabando o dinheiro, você doido atrás de alguma coisa. Mas eu já saí do Brasil com um plano de chegar aqui, trabalhar em alguma coisa na minha área, né? Eu falei, eu vou chegar lá, vou conhecer o mercado, trabalhar em alguma empresa de ar-condicionado, refrigeração, depois eu vou abrir minha empresa. Queria trabalhar como empregado. Isso. E aí eu cheguei e comecei. Tive uma oportunidade, conheci uma pessoa, graças a Deus, uma pessoa muito bacana, que me deu a oportunidade. E fomos aprendendo nesse tempo. Comecei ganhando pouco. O pessoal estava perguntando sobre salários de imigrantes, pessoa com documento, pessoa sem documento, a média de salários aqui na Flórida. Lá pro norte, o pessoal chegou até a mencionar essa semana no grupo lá, que lá pro norte estava ganhando média de $30 a hora, só que aqui na Flórida é diferente, o salário mínimo aqui é diferente, as coisas são, o preço é mais baixo, então a gente consegue, vamos dizer assim, viver bem, ganhando aí um pouco menos do que lá no norte. Lá o custo de vida é mais alto, aqui o custo de vida é mais baixo, obviamente, por essa questão. E também aqui não tem o federal tax, né, o imposto federal. Então a gente acaba conseguindo ter um custo de vida mais baixo e viver bem até ganhando um pouco menos do que o pessoal do norte. Uma coisa que eu percebi aqui que as mudanças de cultura são muito grandes, né? Eu vim para cá esperando encontrar todo mundo falando inglês e... Cara, em Miami, raras as pessoas que eu vi falando inglês, todo mundo fala inglês e espanhol e todo mundo se entende, hora fala inglês, hora fala espanhol, e eu não entendo nenhum dos dois, né, mas... E vai misturando tudo. Aqui tem uma mistura de cultura violenta, né, vem o pessoal da Tailândia, China, todo lugar, né, então, mas o que você mais encontra, principalmente aqui na Flórida, é brasileiro e hispano. Brasileiro e hispano é o que você mais encontra aqui, né? O que a gente percebe é que aqui não tem o preconceito que a gente sempre ouviu falar que tem no restante do país, né? É verdade. Porque aqui todo mundo, aqui tem bairro de cubano, o bairro de todas as nacionalidades ali, a gente percebe que todo mundo se dá muito bem, não tem muita... Não tem muito esse preconceito geral. Quer ver se tem alguma pergunta aí? Tem, mas vamos lá. Outra coisa sobre nesse assunto também do preconceito, o pessoal fala, mas o brasileiro é discriminado, principalmente os que são empregados, principalmente os que trabalham. Assim, no nosso ramo, eu pelo menos, a gente aqui pode dizer, nós nunca fomos maltratados. Às vezes que nós fomos, assim, tivemos um tratamento não muito correspondente com a região aqui, né? Foram propriamente por brasileiros e nunca, jamais por americanos, canadenses, como o pessoal costuma relatar no Brasil. Pelo contrário, os americanos tratam muito bem a gente também trata muito bem eles como cliente, como pessoa. E eles também reconhecem, não tem aquela diferença social como a gente estava falando, né? Não tem aquela diferença, o dono da empresa às vezes anda com o mesmo carro do cara que ganha menos na empresa dele aqui. Sim, os dois andam de Camaro, né? Vamos dizer assim, os dois andam de Camaro, os dois andam de BMW e por aí vai. Tá, mas e a expectativa? Como é que surgiu a oportunidade para vir para cá? O que foi? Qual foi o start? De onde é que surgiu a ideia? De onde é que surgiu os planos?
Eu comecei a planejar quando estava no Brasil. Dos dois, né? Porque os dois vieram Sim. em tempos diferentes. E aí eu trabalhando nessa empresa, acabou que cheguei, fiquei acho que umas 2 semanas parado, e aí encontrei essa pessoa que me deu a oportunidade. Ele estava passando por uma reforma na empresa, né? Ele estava separando alguns sócios e alguns clientes e etc. Inclusive era sociedade com outro brasileiro. E ele deu essa oportunidade e começamos aprendendo, fomos desenvolvendo. Isso lá no Brasil? Não, aqui. Aqui já? Lá no Brasil eu trabalhava já desde pequeno com meu pai, né? A gente aprendeu desde pequeno com meu pai. Era 14 anos, já estava aprendendo a fazer flange. Mas até quem nos apresentou aqui foi o Joel, né? Sim. E o Joel lá foi uma das últimas empresas que trabalhou com ele lá. Como é que foi essa história? Isso, bacana. Então, aí quando eu separei da empresa do meu pai, né? No litoral de São Paulo, eu cheguei na empresa do Joel, praticamente sem nada. Também agradeço muito ao Joel pela oportunidade. Falei, Joel, preciso trabalhar, tô sem carro, tô sem ferramenta, ficou tudo lá pro meu pai. Tenho só vontade. Só tenho a experiência e a vontade de trabalhar. Aí ele falou, não, eu quero conhecer o seu trabalho, eu quero você comigo e tal. E vamos trabalhar, eu vou fazer assim, te dou o carro, as ferramentas e te dou 40%. Do serviço que você fizer. E aí voltei à atividade no ar-condicionado. Dali 3 meses já tinha comprado meu carro, já estava com as ferramentas, já estava com a minha empresa. E aí fui fazendo os clientes, fomos crescendo gradativamente. Não viemos rico para cá, para os Estados Unidos. Sim. E também não nascemos ricos. Só ficaram ricos agora, é isso? Estamos tentando. Tá, mas então vocês chegaram aqui, começaram a trabalhar numa empresa. Isso. E lá vocês trabalhavam com automação, né? Então tentando trazer isso para cá também agora. Isso, aí implantamos, depois do ar-condicionado, a refrigeração, implantamos o ar-condicionado e a refrigeração automatizada no Brasil. Quando tiver uma oportunidade eu vou estar postando no grupo também um plano mais ou menos, um vídeo ou alguma coisa do tipo, que eu tenho aqui o vídeo, estava mostrando aqui para eles. Inclusive fizemos uma visita aqui no stand da Delta, que a gente usa os PLC da Delta, né? E o pessoal gostou do projeto, tudo. Porém, agora já tem uns equipamentos mais inovadores aí pra gente estar usando e implantando também no mesmo projeto. Certo. E tu também, depois que ele veio para cá, e acabou te trazendo também. Sim, eu tinha uma empresa de ar-condicionado também na cidade de Ribeirão Preto. Trabalhavam separados? Sim, ele trabalhava na Baixada Santista, né? E eu já estava no interior de São Paulo, que é Ribeirão Preto. É uma área bem quente lá, similar aqui à Flórida. E aí eu vim pra cá, ele veio pra cá, ele falou, eu tenho que voltar pro Brasil e tal, e eu preciso de alguém para ficar aqui no meu lugar, para garantir meu lugar enquanto eu vou pra lá. E depois, se você quiser, você volta e tudo mais. Eu falei, não, então beleza. Fechei tudo lá, o que eu tinha para fechar, e meti o pé, vim embora. E agora só alegria, né? Agora eu não quero mais voltar. Tá, e agora vocês estão trabalhando os dois juntos, eu acredito que de sócio, né? E como que surgiu os clientes? Como que vocês acabaram pegando os clientes? Conseguindo clientes, conquistando clientes? Aqui é mais assim por indicação, né? O trabalho aqui é muito indicação. Tem muito brasileiro, o próprio americano mesmo também, ele gosta do teu trabalho, você tem que interagir legal com ele, conversar com ele, explicar certinho o que acontece. E ele acaba pegando gosto. E a maioria dos americanos aqui, eles gostam de brasileiro, porque eles falam que brasileiro gosta de trabalhar. Eles falam assim, é brasileiro, pô, legal, então vem, vamos fazer, vai acontecer e tal. Então eles gostam disso, né, de brasileiros. E aí eles vão indicando a gente, às vezes a pessoa liga, fulano te indicou para você vir ver o meu ar-condicionado e tal, você fez um ótimo serviço lá. Eles são bem assim. Inclusive, quando eles vão fazer o pagamento, aqui eles podem enviar o cheque por correio. Uhum. Então eles enviam o cheque por correio às vezes, e eles fazem uma carta agradecendo o atendimento, que foi bacana, muito bem atendido e tal. Eles são bem assim. Isso aí é uma coisa que o Job está perguntando para vocês que já têm esse feedback.
São duas coisas. Antes da questão do job, eu queria perguntar para vocês a questão do idioma. Como é que vocês se enfrentaram isso aí? Nenhum dos dois falava inglês ainda, né? Começaram estudando, chegaram aqui e achavam que sabia tudo. Mais ou menos que nem eu, assim. Não, e engraçado porque a gente às vezes tem aquele negócio do brasileiro, né? Que quando alguém fala alguma coisa negativa, alguém que tá aqui, assim, que ao nosso ver é negativo. A gente tá no Brasil, a gente vê vídeo. Eu passei um mês inteiro, depois que eu comprei minha passagem, passei o mês inteiro vendo vídeo dos Estados Unidos, da Flórida, especificamente, que era o lugar que eu queria vir. Mas mesmo assim, você não consegue ter uma ideia de quando você tá aqui. Não consegue ter a dimensão exata, né? Exatamente. Os carros, o jeito de trabalhar, a van. A gente aqui trabalha com a van V8. Eu postei algumas fotos ali pro pessoal e tudo é van. Aí eu falei com o seu Ernie, que ele é de... Poxa, não vou me lembrar certinho, mas acho que é Massachusetts lá. Ele disse que uma van daquela ali que custa $1.500. Dependendo da van, mais ou menos isso. Cara, $1.500, tu não compra um jogo de roda no Brasil, cara. Tu não paga gasolina.